A aula de hoje a gente vai ver sobre estrutura de repetição, né? Os chamados loops. Então, loop é uma sequência de instruções que é executada repetidamente. Então, bom, através de uma estrutura que a gente vai montar, a gente vai definir a quantidade de vezes que aquelas instruções vão ser repetidas. Existem dois tipos de loop, né? Um que é o chamado de pré-condição, loop de pré-condição, que é um exemplo dele, é o while do, que a tradução é faça enquanto, né? E o loop pós-condição, que é repita até que, né? Então, o while do, como que funciona? O while, ele é uma estrutura que existe em quase todas as linguagens, né, de programação de alto nível. A gente tem o while e ele vai repetir aquela condição, aquele conjunto de instruções, enquanto a expressão condicional for true. Então, enquanto a condição for verdadeira, ele vai ficar repetindo. É, uma expressão condicional, né? Elas têm que ser, geralmente, a maioria delas são alteradas dentro do loop para evitar um erro chamado loop infinito, né? Porque se a gente não altera as variáveis relacionadas à expressão condicional daquela estrutura de repetição, vai acabar dando um loop infinito, porque aquela condição nunca vai dar falso e o loop nunca vai se encerrar se for o while, por exemplo. Mesmo quando a gente manipula a estrutura de repetição, a gente tem que ter um pouco de cuidado, porque pode acontecer da gente criar, né, a estrutura e ela nunca finalizar. E aí acaba que ela finaliza porque dá um erro no computador e acaba a gente acaba tendo que finalizar de qualquer maneira. Aqui é o exemplo da expressão while. Então, o while, a expressão lógica aqui, do. Então, essa expressão lógica pode ser um número maior que 5, um número menor que 5, enquanto tal variável for falsa, enquanto tal variável for verdadeira. Pode ser qualquer expressão lógica. Aí, begin, end e todas as instruções que a gente quiser executar. Aqui do lado é o exemplo do fluxograma do while do, em que você vai repetir, né? Vai ter um teste aqui, você vai repetir essas instruções, que são esses quadradinhos aqui, enquanto foi da verdade, né? The yes para condicional. Quando der falso, quando aquilo ali não existir, a gente vai sair da condicional e continuar o programa. A gente tem, né, o pós-condicional, que é o repeat until. No repeat until, as instruções elas são executadas primeiro e depois é testada se a expressão lógica é verdadeira. E diferente do while, o repeat ele vai ficar dentro do loop, né? Vai ficar preso ali enquanto a expressão lógica for falso. A partir do momento que a expressão lógica se tornar true, vai ser encerrado aquele loop, né? Então, quando a gente utiliza repeat, pelo menos uma vez o corpo daquela estrutura condicional vai ser feita. E em alguns casos a gente tem que repetir pelo menos uma vez. Por exemplo, quando a gente tem alguma pergunta
e o usuário que vai digitar aquela pergunta, por exemplo, vai responder aquela pergunta, a gente costuma usar o repeat until. A estrutura do repeat é essa, né? Então, repeat, as instruções, until, a expressão lógica, ponto e vírgula. No repeat, a gente não precisa de begin e end, tá? Só no while. E aqui é um exemplo, então, enquanto vai primeiro entrar no bloco de instruções, vai repetir aqui, enquanto for falso, quando essa expressão aqui lógica é verdadeiro, ele vai sair desse bloco. E aí a gente tem o for, né? O for é pré-condicional também, parecido com o while, só que a gente não vai ter algumas preocupações. O for a gente já insere nele mesmo as variáveis, então aqui a gente já vai ter um contador relacionado ao for, vai colocar um valor inicial, um valor final, ele mesmo vai fazer a contagem, e quando a não ser que a gente esteja alterando o valor desse contador aqui, dentro do for, o for dificilmente vai dar loop infinito. Só que o que acontece é que o for é usado quando a gente está trabalhando com questões numéricas, né? E a gente tem o for down to, que é o contrário, né? Ele acrescenta, né? Então vai 0, 1, 2, 3, e no for down to ele decresce. Então 10 menos 10, 9, 8, e assim sucessivamente. Vocês vão entender melhor quando eu colocar os códigos. Então, quando a gente está trabalhando com for, a gente tem que prestar atenção no contador do loop, o valor inicial, o valor final e o conjunto de instruções. Deu para entender essa primeira parte? Sim. Tá. Agora, para quem já programou em qualquer linguagem, essa parte é tranquila. Eu vou fazer um programa que é o seguinte: esse programa ele vai ter a mesma funcionalidade, só que eu vou utilizar ele com for, com if, com while, para vocês verem a diferença, tá? Não é um programa usual que vocês vão fazer alguma coisa com ele, mas só para vocês verem a diferença de utilizar a estrutura de repetição. Para isso, eu vou usar o memo. O Tememo, ele é uma caixa de texto que a gente consegue colocar muito texto nela. Então, é uma super caixa de texto, né? A gente pode colocar parágrafo e etc. Aí, ele fica na paleta standard. Eu vou fazer algumas alterações aqui. Chamar esse Tememo de memo linhas. Primeira coisa que eu vou vir aqui fazer nele é no align, eu vou deixar ele bottom, que é aqui embaixo. Então, se eu aumentar ou se eu diminuir aqui, ó, ele segue a parte inferior do formulário. Depois disso, eu vou lá em lines. O Tememo, ele não tem a propriedade text. O texto dele fica na propriedade lines. E aí a gente pode digitar várias linhas. Então, ok. Ele vai acessar. Então, eu vou apagar as linhas desse Tememo. E outra coisa que eu vou colocar é o scroll, que é o scroll, né? De essa barrinha aqui de puxar. Então, eu vou colocar o scroll na vertical. Ele possibilita a gente colocar o scroll na vertical e na horizontal, mas eu vou deixar só na vertical.
E aí, eu vou colocar um botão. Esse botão, eu vou colocar o caption dele de while. E aqui no name, eu vou chamar ele de btn while. E aí, eu vou acrescentar 10 linhas aqui, nesse tememo, através do clique desse botão, através da estrutura de repetição while. Então, dei 2 cliques e estou indo para um clique desse botão while. Primeira coisa que eu tenho que criar é uma variável i, que vai ser o contador, integer. Eu posso usar outros nomes. Eu não preciso sempre utilizar a palavra i, tá? O nome da variável i. Eu posso utilizar cont, eu posso usar x, posso utilizar num, mas geralmente os contadores vocês vão me ver eu sempre utilizando a palavra i, que é de index. Então eu uso o i, o j, o m, o n, de acordo com o que eu vou criando essas estruturas, tá? Então eu vim aqui, já criei o i, vou criar o while. While. While eu vou colocar enquanto. Opa. Enquanto i menor que 10, passa. Vou colocar o begin end aqui. Enquanto o i for menor que 10, eu vou mostrar no tememo alguma coisa. Então, eu vou colocar main linhas, ponto, lines, ponto, add. Então, estou adicionando uma nova linha. Aí eu vou adicionar a linha aqui. Vou colocar já aqui. While, 2 pontos, adicionando linha. E vou colocar só aqui o número da linha. Mais int to str i. Então, estou adicionando uma linha para cada um quando esse i for mexendo. Aí, depois disso, eu tenho que incrementar o i, né? Porque fazer com que esse i se mexa. Então, eu pego o i, recebe i mais 1. E quando eu pego as variáveis no Delphi, elas vêm com a lista de memória. Se fosse em Python, por exemplo, não precisa. Python não, PHP, por exemplo, a gente não precisa inserir um valor na variável, porque ela já começa com valor zero. Mas aqui não, pode estar qualquer valor. Então, eu tenho que sempre inicializar a variável. Então, i recebe zero. Então, do número 0, né? Ou qualquer outro número que eu quisesse inicializar, 2, 7, 8. E ele vai aumentar 1 e vai verificar se vai fazer isso aqui enquanto o i for menor que 0. Vou dar um F9, clicar aqui. Então, ó, linha 0, linha 1, linha 5, 6, 7, 8, 9. Então, 10 linhas. Uma coisa que eu também vou fazer aqui é o main linhas.clear. Main linhas.clear. Que é eu limpando o tememo para, se eu clicar em outro botão, tirar todo o conteúdo. Deu para entender o while até agora? Sim. Tranquilo? Uhum. Beleza. Aí, no caso ali, ele ficou em looping, repetindo o que foi incrementado, para ele ficar acrescentando as linhas, no caso. Isso mesmo. Vou clicar, ele foi... Porque é muito rápido, né? Até 10 é muito rápido. Sim. Então, aí ele vai incrementando linha a linha. Linha 1, linha 2, linha 3, linha 4. Aí, no caso, ele 10. vai estabelecer o limite de 10 linhas, passando disso ele para de repetir
e de incluir, né? Isso, exatamente. Aí, quando aqui dá 10, ele vai vir aqui testar. I é menor que 10? Não, I é igual a 10, então para. Porque quando é 10 é 11, né? Porque está começando do zero. Começa do zero, sim. Beleza? Agora, então, vamos colocar um outro botão aqui, que eu vou chamar ele de... No name dele. Vou chamar ele de BTM Repeat. No caption, eu vou chamar ele... Ó, é caption, né? Action, não. Caption, eu vou colocar ele de repeat. Vou no clique dele e vamos lá. Vá e integer. E recebe 0, né? Inicializando a variável. Vou até colocar. Agora eu vou colocar main linhas ponto clear para limpar. E aí vou começar o código. Repeat. Então, eu vou repetir até que o i seja igual a 10. Oi? Não, eu ia pedir para repetir mais ou menos a condição do repeat antes, porque até então eu só trabalhei com for do Ion. Aqui, o repeat ele vai repetir enquanto for falso. Sim. E aí, quando isso daqui for verdadeiro, ele sai. Por isso que eu posso colocar igual a 10, ou maior igual a 10. E aí ele vai ficar repetindo aqui até que chegue nesse valor aqui. Isso aqui é menor, né? Maior, o maior igual a 10, o i. Aí você que sabe. Como quando chegar no 10 vai acabar, eu coloquei só 10, tá? Mas é isso, vocês que sabem a melhor forma. Eu só coloquei igual porque quando chegar no 10 para, então não vai, o 11, o 12 não vai pegar. Nesse caso, né? Então, vou colocar, vai repetir até que i seja igual a 10. Vai repetir enquanto essa coisa for falsa. Então, eu vou colocar main linhas ponto lines ponto add. Eu vou só colocar repeat aqui para vocês verem a diferença. Repeat, 2 pontos. Str e beleza. E aí, aqui eu coloco e recebe e... Aí eu posso, em vez de colocar i recebe i mais 1, eu também posso colocar o ink. O ink é uma função que incrementa. Então, eu posso usar dessas duas maneiras, tá? Isso daqui é igual a i recebe i mais 1. É da mesma forma. E o repeat não precisa de begin nem end, tá? E o repeat, o while, por exemplo, se aqui fosse 10, se eu colocar aqui 10 e compilar aqui, ele vai...
Ai, fiz um loop. Eu estranhei aí. O limite deveria ser 10 no caso, né? Ai, meu pai. Comprou Outdel. Foi o exemplo do que a senhora falou lá que Foi. teria que Queria finalizar, né? acontecer. Deixa eu finalizar a tarefa aqui. O que eu arrumei? Não tem a ver com essa questão do igual a 10, não? Quando for 11 que ele vai Exato, parar. porque o 10 ali estaria entre o limite, né? Isso. Ele tem que ser maior. Falei errado. Quando ele vai. Se for 10, ele vai ainda. Pois é, vamos ver. Não. Aí vai ter que colocar maior. Igual. Repita até que I seja maior ou igual a 10. Ah, isso. Verdade. Vamos ver. Aí. Aí vai passar uma vez só. O que acontece? O repeat, ele mesmo como fala? O que eu digitei aqui tiver errado, ele vai fazer uma vez. Ele vai passar uma vez por aqui. Ai, mas que engraçado. O que adicionou foi para 11. Sim. É porque eu tinha colocado só igual. Vai dar sempre errado. Agora sim, foi um esquisito. Então, o repeat ele sempre vai passar aqui. Aí, mesmo se a gente coloca a posição final dele aqui, porque I igual a 10, 11 é igual a 10, então não ia fazer diferença, ele ia dar loop. Ele ia aumentar e não ia chegar no 10, por isso que deu errado. Quando eu coloco sou igual a 10 aqui, dá certo, porque chega uma hora que ele vai chegar a 10, porque eu estou começando do zero. Mas se eu já começo do 10, ele nunca vai chegar igual a 10. Por isso que deu loop aquela hora, deu para entender? Aham. Beleza. Por isso que deu loop aquela hora, mas aí poderia colocar igual aqui, não tem problema não. Se começar do zero, né? Aí chega uma vez só e não tem problema. Aí o que acontece? O repeat ele passa uma vez aqui de qualquer maneira, mesmo se eu colocasse 99 aqui, ele ia passar uma vez. Então aí o repeat tem que pensar se você quer mesmo executar pelo menos uma vez aquela condição, tá? Vou dar um F9 aqui, clicar no repeat, aí deu de 0 a 9. While de 0 a 9. Beleza. Aí agora eu vou usar o for. Pegar um botão aqui, colocar for to e vou colocar o name dele, btn for to. Um clique, vou criar uma variável e integer for e opa, já foi sozinho. Recebe 0 até. Aí, no caso aqui, eu tenho que colocar até 9, porque se eu colocar até 10, ele vai fazer até 11 posições, tá? Uhum. Begin, end. E aí, só copiar aqui, ó. Mains clear. E adicionar a linha. Quando eu estou usando o for, eu não preciso colocar, né, um incremento do i, porque o próprio for incrementa sozinho.
e eu já inicializo o i aqui dentro, tá? Então, tem essa possibilidade. Então, vou dar um F9, for, aí coloquei aqui repeat, for to. Coloquei aqui, então ele fez da linha 0 à linha 9. Repeat, while. Esses todos são estruturas parecidas. Agora eu vou falar sobre, mostrar um exemplo que faça a mesma coisa do for down to. O for down to, ele vai ser o contrário, né? Ele vai decrescer. Então, eu vou colocar um botão. BTM for down to. No name, no caption, for down to. Vou dar 2 cliques aqui. Vou clicar em var e integer for e ele já vai meio que automático. Meu Deus. Só que aqui é down. Aí ele é decrescente. Então, vou fazer do 9 até o 0. Begin. End. Vou dar um main clear. Aqui eu vou colocar main linhas ponto lines ponto ponto add. Aí eu vou colocar for down to 2 pontos, adicionando linha mais int to str. A mesma coisa, não precisa decrescer nenhum valor, só colocar o for down to. Então, se eu clicar aqui, ó, veio da linha 9 à linha 0. Deu para entender, Jefferson, essas estruturas de repetição? Aham. É bem tranquilo a estrutura, ou a coisa que a gente estava vendo na semana passada, que é procedimento e função, é um pouco mais complexo, né? A gente foi de um complexo para um mais simples, mas é muito utilizado. E a gente consegue, né, usar essas estruturas de repetição em conjunto. Eu consigo colocar um for dentro de um outro for, eu consigo colocar um for dentro do down to. Só que, se eu utilizo um for dentro do outro, a única coisa que vai acontecer é que eu tenho que mudar a variável aqui de dentro. Então, aqui é i, aqui vai ter que ser j. Necessariamente tem que ser outra, no caso, né? Sim, necessariamente tem que ser outra. Porque se você colocar a mesma, vai dar loop também. Ele não dá erro. Erro não. Ah, não, deu sim. Então, em Delphi dá erro. Mas em outra. Ah lá, ele tá falando que já foi usada. Mas em outras linguagens não dá erro. Você pode até colocar, só que vai dar loop Entrar em looping. infinito. Isso. E aí isso é um problema. Então, você tem que. O que vocês têm que mais tomar cuidado quando utiliza
um for dentro de um outro for. É isso, evitar o loop infinito e entender, né, como que esses dois for vão funcionar. Então, se eu coloco esse for aqui, ele vai até 9 aqui, e aí, quando ele sair, ó, vai até 10 aqui. A Graziela entrou. Ele vai até 10 aqui, e quando chegar, e vai fazer um aqui. Então, ele vai fazer 100 vezes. Quando eu coloco um for dentro do outro, eu vou repetir a mesma instrução 10 vezes 10. Então, 100 vezes. 10 vezes 10, 100 vezes. Sim. E aí, se eu coloco duas aqui, ó, vou aqui fazendo duas vezes, esse loop aqui vai rodar 20 vezes. A instrução que está aqui dentro vai rodar 20 vezes. Então, isso que tem que tomar cuidado quando a gente utiliza as estruturas em conjunto. Se eu utilizo um for dentro de outro for, não deixar, né, no Delphi ele dá o erro já, mas em algumas linguagens não dá, e ficar ligado com essa coisa da estrutura, como fala? Do loop infinito. Do loop infinito. Então, eu posso pegar aqui, eu vou fazer aqui, I vezes J. Não, zero. Senão vai ficar dando 0, 0, 0, 0. Eu queria mostrar a linha, mas aumentando. Deixa eu pensar aqui uma forma. Que a primeira linha não pode começar. Se que não começasse de zero, tá, gente? Porque senão vai dar errado. O que eu quero fazer? Queria que fosse até 10. 2, 13. Senão a primeira linha vai errado. Vezes J. Então, aqui o que eu estou fazendo? I vezes J, e eu vou mostrar as linhas, o valor das linhas com dois for, um dentro do outro. É don't, né? Então, ele vai 20, 10, 18, aí vocês têm aí que é o pulo do gato. Tem todas as numerações aqui, só que elas não estão... Ah, não, 2 apareceu de novo. Por quê? Tem duas? Ah, quando... Verdade. Quando é 1 vezes 2 e o outro tá 2 de novo, vai passar de novo no 2. Mas aí ele imprime 20 linhas aqui. Tem quase todos os números, menos o 2, que vai aparecer mais de uma vez. Eu não entendi isso, professora. Por que o 2 aparece duas vezes? Isso. Porque, ó, quando aqui chegar em 2 e aqui tiver em 1, vai dar 2, não vai? Sim. Quando aqui tiver em 1 de novo, mas aqui tiver em 2, vai dar 2. Uhum. Por isso que tem 2, 2. Mas aí o número de linhas são 20 linhas, de qualquer maneira. Uhum. Deu para entender? Sim. Aí tem que tomar cuidado com essas coisas, mas geralmente só se vocês forem... Vocês não vão utilizar dessa maneira para colocar 20 linhas, né? Sequenciais. Eu estou mostrando para mostrar um exemplo para vocês. Vocês também podem utilizar essas estruturas, tanto o for dentro do for, quanto, por exemplo, o for dentro de um repeat. Eu posso colocar um if dentro de um repeat, por exemplo, um case dentro de um repeat. As estruturas todas eu posso utilizar em conjunto. Eu posso colocar um repeat dentro de um outro repeat, um while dentro de um outro while, um repeat dentro de um while.
tem que tomar um pouco de cuidado de como vai fazer, mas tudo isso é permitido. Só lembrando, quando a gente está trabalhando com while, tem que inicializar a variável e incrementar o contador também. Repeat a mesma coisa, inicializar o contador e incrementar o contador. Lembrando que o repeat sempre é executado uma vez, a instrução aqui, mesmo que a instrução for falsa, vai entrar aqui uma vez. No for, a gente não precisa inicializar a variável, né? Só tem que criar uma variável. Algumas linguagens nem isso a gente precisa criar, ele já cria aqui junto. E o incremento é feito por ele mesmo. O to de forma incremental e o down to decrescendo, né? O begin end, se a gente, igual nesse caso aqui, que a gente está usando uma linha, é opcional. Só que eu sempre coloco begin end para vocês não causarem muita confusão nessa utilização e ficar confuso e acabar errando. Mas no dia a dia, quando vocês forem criar projetos maiores, vocês não precisam colocar begin end, não, tá? Se for uma linha apenas. Aí, pessoal, essa daqui é a. Deixa eu pegar aqui em downloads. Eu nunca deixo no lugar certo. Esse daqui é esse capítulo aqui, ó, 11. Eu vou colocar um vídeo para vocês que fala sobre a parte gráfica, então ele utiliza looping a parte gráfica. Eu vou colocar já amanhã essa aula, a aula de segunda-feira, esse vídeo para vocês fazerem. Se vocês quiserem ler, melhor aqui, e ler também essa parte de parte gráfica que tem aqui. Aí mais assim, eu vou passar um pouco direto, porque é como desenhar um retângulo, como desenhar um quadrado, não é uma coisa que a gente vai usar muito. Tem na apostila, então vou colocar um vídeo só pequeno de vocês desenhando. Mas eu não vou focar nessa parte, não, tá? Essa parte aqui do loop que é muito importante, por isso que eu trouxe na aula síncrona ele, para explicar. Aí vai ter um exercício de looping junto com procedimento função, que eu também vou colocar, mas aí vocês vão entregar só ano que vem esse exercício, tá? E aí no início do ano a gente vai só ver essa parte aqui de função, de string, que é importante a gente ver, e aí a gente vai começar já com banco de dados e tal, porque senão fica muito próximo e eu já quero que vocês já peguem essa parte de banco de dados e comecem a fazer, tá? E toda essa parte igual tem mesmo, a gente já viu hoje, não são coisas muito tão importantes assim, não, e aí a gente começa com a parte de banco de dados mais firme mesmo, que é bem mais importante, tá? Então, pessoal, hoje era isso, não é uma coisa tão complexa, não. Eu vou deixar para vocês, então, esses vídeos e essas coisas para vocês verem no feriado. Se tiver algum problema em relação aos exercícios, pode mandar e-mail. Se vocês quiserem verificar com o pessoal da turma de vocês se eles estão tendo dificuldade, para entrar em contato comigo, para a gente tentar resolver, para, assim, vocês conseguirem finalizar o curso. Vocês tá dando para entender? O ritmo tá bom? Como que tá? Tá Para tranquilo. vocês. Eu consegui rever todas as aulas anteriores já. Aí já peguei mais ou menos o nível. Estou acompanhando agora, de fato.
Aí, meu único problema mesmo seria a entrega das atividades, porque eu já tinha feito 2 delas e ficou no outro Ah, é, computador. seu Aí eu vou computador. refazê-las. Isso. Eu tive que comprar um regravador de BIOS para ele, porque ninguém aqui na minha cidade faz a regravação da BIOS. Nossa. Aí eu vou ter que esperar o dispositivo chegar. Chega entre o dia 20 e o dia 3 de janeiro. Aí eu já não Aham. sei como é que fica. Mas tem um notebook aqui da minha irmã, que é o que eu estou usando atualmente. Vou ver se eu instalo o Delphi aqui, o compilador, tudo certinho e É, faço as atividades por aqui. se você conseguir fazer, mas se der algum problema assim, você me avisa. Aham. Lembrando que as coisas agora estão lá naquela seção lógica de Do programação, módulo 2, né? Sim. módulo 3 agora. 3 agora? É, É. aí estão lá agora as atividades. As aulas síncronas estão lá. Estou até colocando agora a aula de segunda e vou colocar de hoje de uma vez antes que eu esqueça. E você, Graziele? Tá tranquilo? Ah, colocou que tá dando para entender. Então tá? Ah, entendi. Mas na pandemia acaba que é complicado mesmo conciliar as coisas. Eu te entendo, porque até a gente mesmo que já está acostumado a fazer as coisas, aí fica aquela correria, né? Mas vai dar tudo certinho. Aí vocês me avisam, aí qualquer dúvida vocês me falam. E o pessoal que só envia exercício, qualquer dúvida é só me enviar também, tá Aham. bom? Até segunda-feira, depois do ano novo, né? Isso. Aí, no caso, a partir de hoje a gente já entra em recesso? Entra. A partir de Ah, hoje é sim. recesso. Aí só em janeiro agora que a gente vai ter aula, dia 3 de janeiro. Ok. Aí eu vou tentar entregar as atividades. Nesse período, eu posso contatar, por exemplo, via WhatsApp ou e-mail? Pode, por e-mail é melhor, porque De preferência. Aham. isso. Mas pode, só assim, no Natal que eu não vou responder, mas o resto eu vou responder sim, pode deixar. Certo, sem problema. Aí se tiver algum problema, eu respondo, costumo responder rápido. Aham. Aí Aí eu vou ver. tá, beleza. Porque a princípio pode chegar entre o dia 20 e o dia 3, né? Mas de repente eu consigo reorganizar antes. Mas eu não vou ficar Sim, esperando a chegada dele. Eu acho melhor eu já ir refazendo essas atividades pelo notebook aqui mesmo. porque aí fica mais fácil também, eu acho. Eu Aí você não, já resolve, né, não vai tudo. ficar muito em cima da hora. É, então tá, pessoal. É, eu vou deixar então para vocês algumas coisinhas para vocês fazerem e aí vocês peguem firme, tá? Aham. Boa noite então para todo mundo. Boa noite. Tchau.